Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade que se renova nas nossas vidas, por este encontro mesmo que virtual, para continuarmos estudando mais uma página do Evangelho do Cristo sob a ótica da doutrina espírita. Que os espíritos amigos possam nos envolver num clima de paz, de muita luz, de fraternidade e de amor. Um homem fazia a travessia de um deserto. Aquele momento trazia ele o seu corpo suarento, porque um sol causticante queimava-lhe a cabeça e toda a sua estrutura física. Era tomado então pela sede. Uma sede que tirava-lhe praticamente as forças físicas, as forças orgânicas. Mas era preciso continuar. Era preciso prosseguir para sobreviver. Mas num dos instantes em que ele se encontrava bastante pesaroso diante das dificuldades que estava enfrentando, imaginando que não conseguiria vencer o deserto, ele ajoelhou-se, fechou os olhos e suplicou aos céus uma ajuda, um socorro, algo que lhe representasse a salvação. E continuou caminhando. Lá à frente, certo tempo depois, ele avistou ao longe algo que lhe pareceu ser à distância uma bolsa, uma sacola. E ficou então pensando que dentro daquela bolsa, daquela sacola, poderia existir coco ou cocos, de onde ele tiraria a água de coco para matar-lhe a sede e prosseguir no caminho. Reuniu praticamente suas últimas forças físicas e se dirigiu até onde estava aquela bolsa. Quando lá chegou, ao abrir, pérolas. Eram apenas pérolas, valiosas, mas que naquele instante considerou que elas não tinham para ele importância. Ele precisava da água. Ele estava se deparando com as pérolas, embora valiosas, mas elas não lhe tirariam a sede. Envolvido por certa indignação, até mesmo por certa revolta, continuou caminhando, mas envolvido por uma raiva, pela ira, pelo desejo de sobreviver, mas ao mesmo tempo reconhecendo que tudo estava muito difícil. Mas quando prosseguiu, deparou-se com um caravaneiro que vinha em cima de um camelo, e este camelo trazia vários suprimentos sobre ele, inclusive garrafas de água. Ele então ajoelhou-se ao chão e pediu ao caravaneiro que lhe ofertasse uma garrafa d'água, um copo de água que fosse. E o caravaneiro lhe respondeu: dar-te não posso. Tem algo com que possa comprar, adquirir, algo de valor para trocar? E ele imediatamente pensou nas pérolas. Pérolas estas que ele deixou ao longe. Porque quando ele encontrou as pérolas, imaginando que elas não teriam valor, deixou-as no mesmo lugar, sem se importar com elas e sem trazer uma que fosse. E naquele instante, não tinha então como oferecer algo para o caravaneiro, para conseguir a água. Quando eu li esta história
e já reli variadas vezes, considerei que a história tem a ver com a nossa vida em muitas situações. E quando convidado que fui para falar sobre os motivos de resignação, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e onde encontramos o item motivos de resignação, novamente me lembrei desta história. O homem que vinha caminhando pelo deserto, trazendo o corpo suarento, vendo as suas forças físicas se esgotarem, rogando aos céus uma ajuda para que pudesse sobreviver, salvar-se. Pensando em encontrar água de coco, deparou-se com as pérolas, chutou-as para longe, porque considerou que elas não tinham importância naquela estrada desértica, e logo à frente encontra-se com o caravaneiro e não teve algo de valor para mercadejar ou trocar com o caravaneiro a fim de conseguir a água. O que queremos dizer é que a vida é feita de percalços e muitas vezes enfrentamos verdadeiras estradas desérticas. Se não trazemos os corpos suarentos, trazemos, por assim dizer, o espírito, a alma combalida, em dificuldades. Momentos de tristeza, de desalinho, de decepções, de angústias, de desilusões. E é justamente em momentos assim que nós precisamos nos utilizar do combustível da alma. E o combustível da alma, que pode ser representado na história pela água, a água de coco, que todos queremos para matar a nossa sede interior. Mas que temos também em torno de nós pérolas, as pérolas da vida, que são as circunstâncias que envolvem a nossa existência, o nosso aprendizado. Tudo aquilo que vivemos até hoje, que nos trouxe até os dias de hoje, é resultado das lições que enfrentamos, dos momentos de sofrimento que passamos ou dos momentos de alegria, porque a vida é permeada pelas alegrias, pelas tristezas, pelos sucessos, pelas vitórias, pelas derrotas, pelos fracassos, pelos impedimentos, pelos momentos que vencemos os obstáculos. E tudo isto vai alicerçando a nossa existência, vai nos garantindo as chamadas pérolas da vida, que são as nossas experiências. E a água de coco, que todos buscamos, representam também o dia a dia, todas as oportunidades que temos concedidas por Deus e que em cada um dos nossos dias vividos, nós temos todas as chances, todas as possibilidades de despertamento, de progresso, de sucesso, de vitória. Naturalmente, isto depende do amadurecimento do ser, o chamado amadurecimento psicológico e espiritual da criatura humana. E nós vamos amadurecendo conforme vamos nos desapegando de antigos condicionamentos, de antigas formas de ser, de antigos modos de ver a vida, de viver a vida e de conviver na vida. As experiências, os sofrimentos, as dificuldades, os impedimentos, os obstáculos, nos representam justamente os testes, as provas pelas quais todos devemos passar como espíritos ainda imperfeitos, mas certos de que logo mais à frente, tanto quanto nós nos esforcemos para isto, nós venceremos estes caminhos desérticos. Nós passaremos pelas dificuldades, porque na vida tudo passa. E aí as experiências vividas no passado nos traz este fortalecimento. E aquilo que enfrentamos no presente semeia o nosso futuro, o nosso porvir de felicidade.
Por isso a temática motivos de resignação. Nos resignarmos diante das lutas, dos enfrentamentos, dos percalços, dos obstáculos. É claro que entendemos que todos temos as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas fragilidades. Isso faz parte também da nossa própria constituição, por assim dizer, né? Moral, espiritual, porque nós vamos nos construindo, nos reconstruindo, nós vamos despertando aos poucos, é um processo gradativo, etapa a etapa, passo a passo. A natureza não dá saltos, tudo segue ordem e disciplina na natureza, conforme as leis gerais que regem o universo, e nós também não damos saltos na nossa evolução. Nós passamos pelas variadas etapas deste processo evolutivo e tudo está a depender da nossa maturidade, tanto quanto das escolhas que fazemos, dos caminhos que buscamos, dos atalhos que muitas vezes nos embrenhamos. Mas tudo faz parte desta vida que todos a temos e que foi concedida por Deus, e uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. Espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, criados para a luz, para a vitória, para o amor, para a felicidade. As estradas desérticas são o cenário das lutas que enfrentamos diante das nossas imperfeições, colhendo hoje obrigatoriamente o que semeamos livremente ao longo do nosso caminhar. Tanto quanto hoje estamos semeando então o futuro. A nossa entrada na vida espiritual e as nossas futuras reencarnações. Então as dificuldades, impedimentos, as lutas vão alicerçando, tanto quanto nós nos apercebemos disto, vão alicerçando a nossa própria reconstrução íntima, a nossa própria reconstrução moral, dentro do trabalho de transformação moral que fazemos conosco mesmo. Então, quando nós nos resignamos diante do sofrimento, sabedores de que alguns deles têm na sua origem as causas baseadas no passado, como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo, Bem-aventurados aflitos, as causas anteriores das aflições, tanto quanto as causas atuais das aflições. Porque se nós estamos tentando nos consertarmos em algumas coisas, é certo também que ainda nos perdemos em outras. Paulo de Tarso, mesmo após o seu processo de conversão na estrada de Damasco, chegou a dizer: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este sim eu ainda faço. A dualidade existencial, a dicotomia espiritual do ser, a escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a guerra e a paz, entre a sombra e a luz, e nós então vamos resvalando num fio tênue da sanidade e da insanidade, da consciência e da inconsciência, e muitas vezes nos perdemos pelos caminhos da vida. É preciso então tomar pé da situação, é preciso rever a própria vida. Santo Agostinho nos ensinou e nos orientou a que ao final de cada dia fizéssemos nós a nossa autoavaliação do que falamos, do que pensamos, de como nos comportamos, o que sentimos, uma avaliação diária e nos preparando para o dia seguinte, a fim de não cairmos nas mesmas armadilhas, as mesmas armadilhas que nós mesmos criamos. Porque a vida vai nos dando todas as oportunidades. Costuma-se dizer que o mundo é movido por perguntas, mas o que dá curso ao mundo são as respostas. Move-se o mundo pelas perguntas?
e movem-se os mundos, que somos todos nós, os mundos dentro de cada um de nós, mas as respostas que nós damos vão movimentando o mundo e dando curso ao mundo. As respostas que damos pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelo que sentimos, como dialogamos com o outro, como nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso familiar, com o nosso vizinho, com aquele que está conosco na relação social mais ampliada. E mesmo no momento como este, em que estamos vivendo uma pandemia, em distanciamento social, mas temos a possibilidade das redes sociais, numa rede virtual, recebemos mensagens, multiplicamos ou replicamos mensagens, enviamos também para os nossos contatos, recebemos mensagens de todos os lugares e somos responsáveis pelas imagens que damos guarida dentro dos nossos corações ou nas nossas mentes. Porque isso pode nos fazer sofrer ou nos alegrar, tanto quanto as mensagens que enviamos farão com que o outro possa se alegrar ou também se entristecer. Nós estamos em meio a estas emoções, o que nós algumas vezes intitulamos de caldeirão de experiências ou laboratório de emoções. Vivemos um período psicológico, um período espiritual. A Terra passa por um período de transição, a transitoriedade planetária, para sairmos de um mundo de provas e expiações, atingindo um plano de regeneração, mas tudo isso está em ebulição. Nós estamos trabalhando os nossos conteúdos mentais, os nossos conteúdos íntimos, internos, sentimentais, das nossas emoções. Assim como o Evangelho diz, o joio cresce junto com o trigo. Aqueles que ainda não estão despertos vivem e convivem com os que já estão despertando. Aqueles que ainda estão adormecidos para algumas situações, convivem com aqueles que fazem de tudo para despertarem suas consciências. E aqueles que estão despertos têm o papel de ajudar os que estão ainda adormecidos, não despertos. Soa o Evangelho do Cristo aos nossos ouvidos, as suas palavras tocam em profundidade os nossos corações. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, pacífico, humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Então Jesus abre os seus braços, nos chamando a todos nós que de alguma forma temos os nossos sofrimentos. Sofrimentos psicológicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos morais e muitas vezes sofrimentos físicos diante das enfermidades que se nos acometem. Mas a Terra também é um local de esperança, de experiência, de novas experiências, de reconstrução, de refazimento, de reconciliação, de retomada. É a chance que estamos tendo nesta atual reencarnação de fazermos brilhar a nossa luz, como Jesus também assim nos convidou: brilhe a vossa luz, acendendo em nós a chama da fé, mantendo-a acesa em nós, certos de que tudo passa, de que não há mal que não tenha fim, e de que tudo faz parte deste processo evolutivo, e que buscamos cada vez mais sentir o sabor da vida, o sabor de se estar vivo, o bom sabor de existir, e percebermos então que a vida nos oferece estas possibilidades reais de crescimento, embora de lutas, muitas vezes, de sofrimentos, de dores, mas que nos levarão à vitória pessoal sobre nós mesmos. Então o Evangelho do Cristo nos traz variados motivos para que nos resignemos diante da crença que temos de que Deus é Pai,
de que Ele não nos daria uma cruz mais pesada do que nós consigamos suportar ou carregar, de que Deus conhece os nossos limites, as nossas limitações, tanto quanto sabe Ele do que nós somos capazes de atingir, porque conhece as nossas lutas, o nosso choro contido, as lágrimas por dentro e nem sempre escorridas pelos olhos, conhece as nossas fraquezas, os nossos momentos de solidão. E Deus, nos conhecendo tão bem como seus filhos que somos, não nos dá e não nos daria aquilo que nós não tivéssemos mesmo condições de enfrentar. E Ele nos permite que nós passemos pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas dificuldades, porque em sendo nós mesmos os construtores dos nossos destinos, somos vítimas de nós mesmos, porque Deus nos criou para a vitória, para a felicidade, para o amor, para a luz, mas perdendo-nos nos atalhos, nas estradas onde quedamos, onde erramos, onde tropeçamos, também provocamos dores e colhemos então o resultado daquilo que nós mesmos semeamos com liberdade, baseado no nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio este que Deus nos concedeu para que nós agíssemos com liberdade, buscando na vida aquilo que queremos, mas também nos tornando responsáveis por aquilo que construímos e geramos para nós mesmos. No livro Recados do Além, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo em que narra Emmanuel que um discípulo perguntou ao seu mestre: o que é ser livre? O que é ter liberdade? E segundo Emmanuel, o mestre assim respondeu: se ainda não conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves. Entre o querer e o dever. Qual tem sido o nosso querer? Qual tem sido a nossa vontade? A vontade real, que parte de dentro. Não a vontade que nós mesmos nos manipulamos, porque dentro da nossa estruturação mental, psicológica, nós manipulamos algumas situações. Queremos nos fazer crer em alguma coisa que verdadeiramente não é assim. Então é preciso autoconhecimento, aprofundar-se na nossa real vontade, nos nossos reais desejos. E a partir de então, tudo fazermos para atender os nossos reais impulsos de renovação, o desejo de felicidade, a busca de luz. E a vida nos oferecendo estas oportunidades, nos chamando ao progresso, ao despertamento consciencial, mesmo nos momentos de dor, mesmo durante as estradas desérticas, nos apresenta as pérolas da vida, as experiências que tivemos e que temos, a fim de que continuemos vencendo os caminhos, quando somos chamados a nos vencermos a nós mesmos. É uma vitória intrapessoal, é uma vitória interior. E fazendo então esta viagem por dentro de nós mesmos, vamos identificando os nossos pontos nevrálgicos, os nós da alma, os nossos percalços, aquilo que nos incomoda, aquilo que em nós não vai bem ou não está bom. E é preciso mudar. E daí ter a coragem de mudança, a coragem de mudar. Os espíritos chamam de coragem moral. A coragem de mudar o percurso da viagem. Ou a coragem de se levantar para prosseguir. A coragem de voltar os olhos aos céus. A coragem de pedir ajuda ao céu. E a coragem de reconhecer que a ajuda que pedimos, nós receberemos sempre uma resposta, embora nem sempre ela nos pareça ser
do jeito que nós a solicitamos. Mas esta resposta virá sempre em nosso socorro, conforme o que nós precisamos e na medida do nosso merecimento. Porque Deus é Pai, é amor, é misericordioso, mas é justiça. Deus é justo, a cada um segundo as suas obras. Então nós pedimos ajuda, ajuda-te e o céu te ajudará. E precisamos reconhecer que a ajuda vem, embora nem sempre na medida do que nós pensamos ser, mas sempre será na medida da misericórdia de nosso Pai, do amor de nosso Pai por nós, tanto quanto da sua justiça. Quando nós então entendemos que somos nós os construtores dos nossos destinos, herdeiros de nós mesmos, vítimas de nós mesmos, reconhecemos então que tudo está a depender da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos impulsos, do nosso querer. E quando então reconhecemos que temos a liberdade, a partir do conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, de querermos fazer aquilo que efetivamente precisamos fazer, diante dos deveres que temos a cumprir para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Os deveres que temos para com a vida, neste mundo que nós mesmos estamos criando ou gerando. Um mundo íntimo e um mundo de relações. E um mundo, por assim dizer, que é o planeta onde habitamos, mesmo que temporariamente, mas que é o resultado daquilo que nós mesmos temos feito das nossas vidas diante das escolhas ou dos caminhos que tomamos. E o Espiritismo, então, nos clareia as mentes, nos amplia o entendimento, a compreensão acerca das aflições, do sofrimento, das dores, das lutas, e nos dando, então, estes variados motivos de resignação, de entendimento, de compreensão. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Porque muitas vezes nós queremos que o outro tenha o ritmo que nós imprimimos nas nossas vidas. Que o outro desperte no tempo que também nós despertamos. Que o outro acompanhe a nossa marcha e quando isso não acontece, porque o outro não atende às nossas expectativas, isso também nos causa sofrimento. E numa relação de convivência com o outro, nós sofremos. E há pessoas que sofrem por tudo. Sofrem porque está chovendo, sofrem porque está calor demais, sofrem porque está fazendo frio, sofrem por isto ou por aquilo. E aí somam uma série de sofrimentos achando que a vida é um amargor, que a vida é só miséria e constantemente se decepcionam. Mas a vida, ela nos dá sempre motivos de despertamento, de crescimento. E é preciso então enfrentar as situações, enfrentar o deserto ou os momentos desérticos da alma. É preciso lutar, é preciso se esforçar, é preciso continuar tentando, é preciso perseverar, é preciso ir adiante e eliminando aos poucos em nós a ira, a revolta, o desânimo, a descrença, a desesperança, assim como o homem da história, que acabou deixando as pérolas para trás, as pérolas da experiência, das suas vivências, as pérolas que são verdadeiro combustível para a continuidade dos nossos dias, as nossas histórias, as nossas recordações, as boas recordações, as boas memórias, tudo aquilo que vivemos, os momentos de felicidade e que podem e devem ser trazidos até agora para servirem destas pérolas internas que nos farão continuar o caminho.
a fim de prosseguirmos mais adiante, encontrando a água de coco, aquilo que nos tire a sede de espírito, ou a sede do espírito, a sede interior. A sede que temos de amor, a sede que temos de paz, a sede que temos de luz. Esta é uma caminhada, embora individual, mas também coletiva, onde todos fazemos parte deste processo. Estamos nesta caminhada da humanidade terrena que reencarna e reencarna, buscando o seu progresso, tanto quanto buscando a melhoria da Terra, do planeta, que busca, na escalada dos mundos, sair então de um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E todos nós estamos sendo chamados neste momento em que, mais uma vez, Deus marca a trajetória da humanidade num período de mudanças. Assim como já vivera a humanidade terrena outros momentos marcados para a sua mudança, para a sua transformação. Estamos sendo chamados a observarmos, a percebermos, a identificarmos a gravidade do momento, porque é um período da separação do joio do trigo. É um período de tomada de decisões. É um período de despertamento de consciências. É um período de fortalecer o verdadeiro querer junto daquilo que devemos fazer. O que deve ser feito por nós, uma vez tendo conhecido as leis de Deus, os preceitos do Cristo, a sua mensagem. Não damos saltos, não mudamos da noite para o dia, não saímos de um extremo ao outro. É um processo gradativo. O que não se pode fazer é marcar passo na trajetória da evolução. Ficar marcando passo no mesmo lugar, no mesmo ponto, sem dar sinais de mudança. Então somos nós convidados a compreendermos, diante dos sofrimentos que passamos, das lutas que enfrentamos, a compreendermos a necessidade de mudar. Daquilo que conseguimos já mudar, diante das circunstâncias que envolvem a nossa existência. Compreendendo a necessidade de mudar, juntarmos a isto a boa vontade, o esforço, a perseverança. A boa vontade, que é uma predisposição íntima que surge de dentro, um impulso renovador. Mas a boa vontade que deve estar acompanhada do esforço. O esforço que fazemos para conseguir. E isso envolve muitas vezes sacrifício ou sacrifícios. Nem sempre sacrifícios materiais, físicos, mas sacrifícios emocionais, sentimentais, psicológicos, espirituais, sacrifícios morais, que abalam a estrutura do nosso ser, nos convidando a esta mudança, a que saiamos do chão ou que nos levantemos do chão para prosseguirmos adiante em pé e com fé, com coragem, com esperança e perseverando. Porque nem sempre aquilo que intentamos fazer ou conseguir, nós efetivamente conseguimos num dia só ou de uma vez só. É preciso continuar tentando. Diz Rudyard Kipling no seu poema If, traduzido ao português, se tentar mais uma vez após 1000 tentativas fracassadas. Então a boa vontade, o esforço e a perseverança. Dizia Jesus: perseverai até o fim, atingindo a finalidade, atingindo o objetivo. E nós precisamos então nos utilizarmos de recursos metodológicos dentro da própria sistemática da vida, colocando então em nosso próprio favor e em favor daqueles que vivem conosco, em favor da própria vida, os recursos que temos, que fazem parte do que já conhecemos, do que já sabemos,
do que ora sentimos e que deve influenciar o nosso ser, o nosso viver e o nosso conviver. Daí, o sofrimento, que faz parte da existência, passa a ser melhor entendido e melhor enfrentado. Diz o Evangelho, o bem sofrer. Sofremos, mas passamos bem pelo sofrimento, resignados, aceitando, compreendendo a razão, procurando tirar daquela lição a bênção. Porque se não é bênção, é lição, como se costuma dizer. Mas sempre serão bênçãos, sempre serão lições memoráveis que nós levaremos para o outro lado da vida e para as outras vidas, para as outras reencarnações que haveremos de ter. Lições valiosas que nos fazem crescer, abrir os olhos, nos encantarmos com a vida. Lições valiosas que nos fazem abrir as comportas da alma para entendermos realmente o que é a vida, o que é viver, e mantendo a coragem para o enfrentamento dos obstáculos, das dificuldades, dos percalços, das lutas. Há tantos irmãos nossos sem esta razão para continuar vivendo. Há tantos irmãos nossos que, tombando, desistem da luta e preferem o autocídio ou o suicídio, matando o corpo físico e retornando para o plano espiritual, mas em condições ainda mais infelizes. O que passamos, o que enfrentamos, embora pensemos não poder suportar, é só prosseguir. É só manter os olhos voltados aos céus, buscando na bondade divina, na misericórdia divina, o alento, a força. Ser Jesus para nós a força, o bastão, o cajado. Nos firmemos na fé com Cristo, que é nosso irmão, que é o nosso mestre, que é o nosso amigo de todas as horas, o doce Rabi da Galileia, o doce Rabone, que atendeu as criaturas, que curou os males físicos e espirituais, e que aqueles que encontrou pelo caminho disse: vai, a tua fé te salvou, mas não peques mais, para que não te aconteças coisa pior. A fé que temos, a fé naquilo que conhecemos, a fé que toca os nossos corações e as nossas mentes diante daquilo que faz parte do nosso conteúdo emocional e do nosso conteúdo intelectual ou intelectivo, baseado nas coisas do Espírito, nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus, nas leis divinas, e que devem fazer esta diferença no momento em que, enfrentando as estradas desérticas, nós vamos nos utilizar destas pérolas íntimas para prosseguirmos o caminho e lá à frente tirarmos então a nossa sede, encontrando a água da vitória, a água da felicidade, a água da paz, a água do bom ânimo. Jesus nos trouxe convites, e sempre convites para a vida nova. Convite à paz, convite à luz, convite à esperança, convite ao otimismo, convite ao bom ânimo, convite à gentileza. Jesus nos trouxe através do seu Evangelho estes variados convites. E nós temos atendido alguns deles pouco a pouco, na graduação da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, mediante a nossa condição evolutiva. Mas vai chegando cada vez mais o momento
de nós atendermos mais e mais convites do Cristo, a fim de que desfraldemos a bandeira do Evangelho em nome do Senhor. E como discípulos redivivos do Cristo, nos transformemos cada vez mais em pescadores de almas, realizando aquilo que nos cabe fazer. E mesmo entre sofrimentos e lágrimas, prosseguindo na luta, certos de que seremos vitoriosos. Tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós tenhamos esta coragem, este bom ânimo, para prosseguirmos, conforme o convite ou o chamado do Cristo a todos nós. Porque assim como ele venceu o mundo, nós também haveremos de vencer. Cumpramos com os nossos deveres. E mesmo que atravessando caminhos desérticos, nos utilizemos das pérolas da alma, das nossas boas recordações, dos momentos felizes, das lições já vividas e já aprendidas, a fim de prosseguirmos adiante, buscando os alvos de felicidade a que todos almejamos. Que Deus nos ampare, nos console os corações, conforte as nossas almas e nos encoraje a prosseguir, a continuar lutando neste ideal de servirmos na seara do Senhor, em nome do Cristo, em nome de Deus, cumprindo a parte que nos cabe na implantação do reino de nosso Pai que está nos céus, entre as criaturas humanas na terra. Que me virá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo e ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá, não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, perfume tênue, luz suave, canto, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Dar-te uma garrafa com água? Não posso. Mas tens algo a me oferecer? Tens uma pérola aí? Muita paz.